Não esqueça de verificar também o nosso curso preparatório para a certificação CompTIA Linux Plus e LPI1. O curso conta com mais ou menos 12 horas de aulas, com 2 e-books de apoio escritos por mim e mais 2 simulados com mais ou menos 200 questões cada um. Se você tiver interesse, link na descrição. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Do vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito interessante, que tem muita gente falando, que é o tal do ZFS. O ZFS, ele é um acrônimo para Zettabyte File System, tá? Mas ele não é somente um file system, ou seja, um sistema de arquivos, como é o caso do ext4, o ext3, o XFS, o BTRFS. Ele também é um volume manager, ou seja, ele cria os volumes e depois ele particiona isso tudo automaticamente. Então hoje a gente vai falar sobre algumas vantagens de ter o ZFS, né? Como está sendo projetado ele, como que ele está sendo criado, beleza? Começando aqui, vamos falar como que é o processo normal hoje. Se eu tiver um disco e eu quiser expandir ele, tá? Vamos dizer que a gente vai usar o LVM. Se você não sabe o que é LVM, tem vídeo aí no canal. Vamos pensar num caso onde eu tenho um servidor. Nesse servidor eu quero colocar um disco, quero particionar, quero formatar, enfim, deixar ele disponível para uso. Como que seria o processo normal, usando a LVM? Eu primeiro precisaria plugar o disco. Depois de plugar o disco, eu vou precisar particionar ele. Então eu preciso primeiro criar um PV do LVM, tá? Depois de colocar ele como PV, eu preciso adicionar ele em um VG, que é um grupo de volume. Depois de criar o VG, eu crio a partição ou estendo alguma partição já existente. Depois de criar isso aqui, eu vou formatar ela. Ou seja, eu vou colocar lá um ext3, um ext4, formato que eu quiser, tá? Formatar. Depois de formatar, isso aqui vai me gerar um UID, né? Então eu vou ter minha partição pronta, eu posso montar ela e também adicionar no FSTab para ele montar toda vez que o boot iniciar novamente, tá? Quando a gente iniciar a máquina, o FSTab faz com que ele monte automaticamente. Então olha quantos processos a gente tem aqui se a gente for fazer manualmente, tá? O ZFS, ele extrai todas essas camadas, porque até aqui é a camada de partições e aqui é a camada do sistema de arquivos. Como ele é um sistema de arquivos com um volume manager, ele consegue abstrair todas essas camadas e fazer uma coisa muito mais simples, tá? Então como que eu faria? Eu vou ter uma storage pool. E o que isso aqui quer dizer? Storage pool é uma piscina de histórias, ou seja, um monte de HDs, um monte de espaço disponível, tudo aglomerado. Então eu posso ter lá um de 1 TB, um outro de 2 TB, outro de 4 TB, mas o sistema ele sempre vai identificar como uma coisa só. Então basicamente o que eu faço é adicionar o disco, então plugar, e depois de plugar ele eu simplesmente defino em qual storage pool que eu quero colocar ele. Se eu quero colocar na storage pool lá que está sendo replicado, naquela dos outros dados, enfim. E o ZFS vai fazer tudo automático. O ZFS vai particionar, o ZFS vai colocar o sistema de arquivos, então ele faz tudo automático, tá? Ele vai trabalhar junto com a storage pool. Então o que acontece nesses casos? É uma coisa muito melhor para o sysadmin, porque não precisa fazer aquela porrada de coisa. Como ele trabalha dessa forma, ele consegue escalar isso muito rápido. Imagina um caso onde você trabalha numa startup e essa startup, de um dia para o outro, num dia ela tem 100 funcionários, no outro dia ela tem 1000 funcionários. Olha o crescimento de dados que isso tem tão rapidamente. Imagina você tendo o storage estourando e você tem que ir lá plugar o disco, daí colocar no VG e não sei o que, formatar e colocar partição e montar. Não tem como. Aí você acaba de fazer um, já estoura de novo e tem que colocar outro disco. Não tem como, é muito trabalho para o sysadmin. Agora, se você trabalhar com storage pool, você simplesmente pluga o disco e manda o ZFS fazer isso tudo automático. Isso diminui o trabalho do sysadmin e deixa o negócio muito mais escalável. Então vamos colocar aqui algumas vantagens de usar o ZFS. Bom, então além dessas vantagens aqui, eu coloquei que ele escala muito rapidamente por conta disso, essa flexibilidade e esse menos trabalho para o sysadmin, que também é uma outra vantagem, legal? O que mais ele provê para nós? Como ele é um sistema de arquivos /volume manager projetado para o mundo enterprise, isso quer dizer que ele não é muito utilizado no mundo client, ou seja, nessas distribuições como Linux Mint, como Ubuntu, como Debian, coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Porque não faz muito sentido você utilizar isso aqui no dia a dia, porque você não vai estar plugando discos, vai tendo que estender volume e tudo mais. Claro que eu não sei a sua necessidade, né?
Mas enfim, ele é um sistema de arquivos projetado para o mundo Enterprise, tá? Por ser para o mundo Enterprise, por ele escalar muito rápido, ele aceita dados muito grandes, tá? Então aqui vamos colocar dados grandes. Isso a gente está falando lá de exabyte e tudo mais, tá? Então é muito dado mesmo. O algoritmo do ZFS, ele também consegue garantir a integridade dos dados, ou seja, você gravou um dado lá, ele vai utilizar checksum para verificar a integridade desse dado. Então imagina o seguinte, eu tenho um dado aqui, ó, tá? Isso aqui é uma música .mp3. Alguém, sem querer lá, o próprio sistema de arquivos gravou alguma coisa aqui, tá? E tirou essa partezinha aqui, ó. O checksum desse cara era 80. Agora o checksum desse cara, ele é 70. Ou seja, ele está diferente daqui. Ele era 80, agora ele é 70, então ele está diferente. Isso quer dizer o quê? O ZFS, por meio disso, ele consegue entender que esse dado está corrompido ou que foi gravado alguma coisa no bloco desse dado. Então o que ele faz? Se eu tiver uma réplica, né, aqui, ele vai pegar essa parte aqui e vai alterar isso aqui e vai resolver esse problema, e o checksum não vai ser 70, vai ser 80 de novo. E sim, galera, eu falei réplica por quê? Porque o ZFS ele aceita níveis de RAID nativamente. Você consegue usar RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5. Eles até reescreveram o algoritmo do RAID 5 para não ter mais aquela partição, aqueles dados que são gravados em outros discos que são recalculados depois. Obviamente, se você for utilizar RAID no seu ZFS, você não vai utilizar ao mesmo tempo que você utilize um RAID de hardware, tá? Se você não sabe o que é RAID, vê os vídeos aí do canal que tem bastante vídeo sobre isso, beleza? Outro recurso muito interessante do ZFS é poder criar snapshots. Ou seja, o snapshot ele é basicamente um backup, mas do estado atual do meu sistema de arquivos, tá? Então o meu sistema de arquivos está lá rodando, meu Linux está em tal estado, eu crio um snapshot, ou seja, eu tiro uma foto daquilo ali e crio uma cópia disso. Ou seja, eu posso estar restaurando se der algum problema, tá? Então, snapshot é uma outra grande vantagem. Ainda um outro detalhe falando sobre RAID. Sabe aquela preocupação que a gente tem de, vou criar um RAID 1, eu vou colocar um disco de 1 TB e um disco de 500 GB, um disco de 300 e um disco de 250, não vai dar certo porque são tamanhos diferentes e tudo mais. Com o ZFS você não tem essa preocupação, você simplesmente coloca na storage pool lá da réplica, que é a do RAID 1, e o ZFS vai fazer tudo automático, ele que vai montar a melhor lógica, a melhor gravação de dados, o melhor tamanho de dados para gravar em cada um dos discos, tá? Então o ZFS ele cuida de todo o trabalho sujo, você não precisa se matar pensando no que fazer, simplesmente coloca na storage pool e deixa o ZFS trabalhar. Ele também tem aquelas vantagens, né, que outros sistemas de arquivos também tem, que é o report de erros. Eu não sei muito bem como é que funciona isso aqui, mas possivelmente ele deve gravar um log lá no /var/log /ZFS, alguma coisa, ou ele deve reportar na própria tela, enfim, alguma coisa ele deve fazer para mostrar que tem alguma coisa errada. Sem contar que você também consegue personalizar o sistema de arquivos do ZFS conforme a sua necessidade. Então, ao invés de fazer, digamos, uma cópia, o sistema automaticamente fazer uma cópia e fazer duas cópias, tá? Então você consegue configurar ele, tá? Então aqui você consegue ter uma ideia de algumas vantagens que o ZFS ele consegue proporcionar para nós. Eu quero continuar acompanhando esse projeto para ver o que vai dar, se vai sair em alguma coisa nas distribuições desktop para que eu possa testar. Obviamente não é uma coisa que eu precise utilizar, né? Mas se tiver disponível, com certeza eu vou testar. Você também consegue testar os ZFS separadamente em VMs aí ou no seu próprio sistema, instalando os utilitários do OpenZFS, se não me engano, ou é algum outro nome, mas você consegue baixar ou dos repositórios oficiais, ou você baixa o tarball lá, extrai, compila e aí você consegue utilizar os utilitários para criar essas partições e criar essas storage pool e conseguir testar normalmente. Se você quiser algum vídeo eu testando os ZFS, mostrando algumas funcionalidades, deixa um comentário aí, deixa um like, beleza? Para sua informação também existe um sistema que utiliza o ZFS nativamente, que acho que só utiliza o ZFS, que é o FreeNAS. O FreeNAS é um sistema baseado em Linux, mas totalmente voltado para o mundo Enterprise, ou seja, eu compro lá um storage. Se você não sabe o que é um storage, ele é basicamente um servidor com um monte de discos, ou seja, ele é um servidor só para armazenamento. E aí eu coloco o FreeNAS naquilo lá para que eu consiga gerenciar todo aquele storage, todos aqueles discos, né? E nada melhor do que ter um ZFS lá para fazer isso. O projeto ele ainda está crescendo, né?
Se não me engano, até o Debian tinha ou tem os ZFS suportando, eu não tenho certeza, mas o FreeNAS eu tenho certeza que utiliza. Beleza, galera? Então esse foi um vídeo bem informativo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, deixa uma sugestão de vídeo para nós. Não esqueça de verificar o nosso curso preparatório para certificação da LPI 1. Também tem curso da LPI Essentials, da LPI 2. Se você tiver interesse, também tem bastante conteúdo gratuito no próprio blog forfastest.com.br. É isso aí, um abraço e falou!